Oi, gente, chegamos aqui a mais uma aula de redação. Agora a gente está falando sobre as competências, né? Na aula passada a gente falou sobre a competência 1, que foi sobre o desvio, sobre os erros, né? Vocês viram direitinho. E hoje a gente vai falar sobre a competência 2, que vai abordar mais do tema, da estrutura e do repertório, tá bom? Vou projetar aqui para vocês a tela. Prontinho. Então, como eu falei para vocês, nessas aulas a gente vai falar bastante sobre o Enem e a gente vai ver quais competências, o que é cobrado de vocês nessa redação, tá? Daí a gente vai ver o que eles esperam que vocês façam. Se a gente souber direitinho qual a pontuação, quantos pontos a gente ganha por cada coisa, fica mais fácil de a gente saber o que fazer na redação. Então, assim, a gente vai ver essas aulas, mas vocês não precisam se preocupar tanto assim com isso. O que vocês vão ter que fazer? Absorver o conteúdo, prestar atenção direitinho, alguns pontos são mais importantes, então é sentar e estudar mesmo, tá bom? Vamos lá. Na competência 1, que a gente falou na aula passada, a gente falou sobre as situações que daria nota 0, a gente falou sobre a competência 1, que avalia a questão dos desvios e da estrutura das frases, das orações na redação de vocês, né? Que antigamente a gente corrigia só isso, a gente pegava a redação dos alunos, marcava lá os desvios e marcava a pontuação dele, ia depender de quantos erros ele tinha. Mas o Enem percebeu que isso avaliaria só uma parte do candidato, só avaliaria questão gramatical. Então, ele dividiu a avaliação do Enem em 5 competências, para avaliar a redação de vocês em 5 aspectos diferentes. Então, aquela competência 200 pontos, essa competência 2 vai valer mais 200. A gente vai ver o que a gente precisa fazer para conseguir 200 pontos nessa competência. Somando as 5 competências, aí dá 1.000 pontos que a gente espera conseguir nessa redação, né? Então, vamos lá. O que a gente vai ver na competência 2? Qual é o tipo textual? Se a gente está atendendo ao tipo, que é o texto dissertativo, argumentativo, a gente já falou em aulas passadas sobre a estrutura, sobre as características dele, então é nessa competência que vai ser cobrado de vocês isso, tá bom? O tema, se você aborda o tema direitinho, se você for sobre os assuntos relacionados ao tema, então é importante que vocês usem todas as palavras que tem lá no tema, que você cite direitinho para não perder ponto nessa competência. Lembrando que fuga ao tema é uma das situações que pode dar nota 0, né? A questão da estrutura da redação, se você faz direitinho a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, a gente também falou sobre isso na aula passada. E o que vai ser novidade agora é o repertório sociocultural. O que é isso? É se você consegue passar para a redação tudo que você aprendeu de conhecimento de mundo na sua vida, tudo em relação às outras áreas do conhecimento, que você aprendeu de física, sei lá, de biologia, de filosofia. Então, é nessa competência que você vai ter que mostrar que você tem conteúdo, que você tem conhecimento de mundo, que você está ligado no que acontece. Então, para essa competência, é muito importante que vocês assistam os jornais, que vocês pesquisem assuntos diferentes, para vocês terem bagagem suficiente para colocar, para vocês terem dados, para vocês terem contextos históricos, tá? Quando vocês estão fazendo a redação em casa, tem como você pegar o tema e você pesquisar aquele assunto. Na redação do Enem não tem, porque você vai chegar lá e vai ser um tema surpresa. Então, quanto mais assuntos diferentes vocês conseguirem pesquisar durante o ano todo, mais informações você vai ter. E não se preocupe, na hora da prova você vai lembrar de tudo, tá bom? Então, o repertório sociocultural é isso, é a imagem que você tem de conhecimento cultural em relação tanto à sociedade quanto em relação às áreas do conhecimento que vocês aprenderam na escola, tá bom? A gente vai ver como é que isso vai ser avaliado agora. Então, vocês estão lembrados daquela estrutura que a gente falou várias vezes, né? Que é apresentado para você um tema, no caso lá, a questão dos surdos no Brasil, né? Educação dos surdos no Brasil, é tema da redação. Daí, você, a partir desse tema, você vai desenvolver uma tese, você vai dizer qual é a sua opinião em relação a esse tema. Então, a frase que você dá, que você se posiciona, que você vai defender, é a tese. É aquela frase que você vai defender ao longo do texto, que você vai argumentar para convencer as pessoas de que a sua opinião é a correta, tá bom?
a sua opinião em relação a esse assunto, é o seu posicionamento, tá? Os argumentos são o quê? Quais motivos que você pensa desse jeito? Você vai convencer a pessoa de que você está correto. Não com, a minha vizinha disse isso. Não, você tem que ter informações concisas, consistentes, dados estatísticos, contexto histórico, comparação, a gente também já falou sobre isso, né? E, por último, a redação do Enem cobra de vocês uma proposta de intervenção, que é a conclusão. Você tem que solucionar o problema, tá? Então, você vai apresentar o problema na introdução, dizer qual é a sua opinião a respeito disso. Você vai argumentar, vai dizer por que você pensa dessa forma, e, por último, você vai dar uma solução para esse problema. Sempre é essa organização, tá bom? Tá aí um exemplo para vocês perceberem, ó. Essa primeira parte aqui é a introdução, ele vai falar sobre durante a era Vargas, para manter-se no poder, Getúlio aplicou um golpe, dando início ao regime totalitário. Para não perder o apoio populacional, ele implantou o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, responsável por censurar atos negativos e manipular o povo a favor do seu governo. Na contemporaneidade, a história se repete com o controle de dados na internet, que possui o mesmo papel de manipulação do usuário. Nesse sentido, é necessário conhecer as raízes do problema. Então, aqui ele já coloca um contexto histórico, ele já cita a Era Vargas, então ele já mostra aqui um conhecimento em relação à história, né, na área de conhecimento da história. Então, aqui ele já consegue pontos nessa competência 2 logo de início. Qual é a tese? Essa parte aqui, ó. Na contemporaneidade, a história se repete com o controle de dados na internet, que possui o mesmo papel de manipulação do usuário. O tema aqui seria controle de dados na internet. Então, qual é o posicionamento dele? Que essa história está se repetindo, está havendo um controle sobre o usuário. Então, toda uma manipulação. Então, toda a redação dele vai ser voltada para isso, para mostrar esse controle, para comparar na história que já tinha acontecido antes e que está voltando a acontecer. Entenderam o que é a tese? Aí a gente tem aqui, falando sobre os dados do IBGE, então ele já tem uma citação de dados, já ganha mais pontos, né? Aqui no segundo, terceiro parágrafo, né? Essa parte aqui são os argumentos, é o desenvolvimento. A gente tem 2 parágrafos de desenvolvimento. Aí, no primeiro parágrafo, ele já cita o contexto histórico. No segundo parágrafo, ele já coloca dados do IBGE. No terceiro, ele fala sobre o número de casos de fake news durante as eleições. Então, é mais um fato atual, né? Uma coisa que aconteceu há pouco tempo, mas que todo mundo conhece, todo mundo ficou sabendo. Então, também é repertório legitimado. E por último, aqui ele vai trazer uma solução para isso. Quem é que vai resolver? A escola, como formadora educacional, ele já dá uma descrição, uma informação a mais sobre a escola para elaborar projetos educacionais. Vocês conseguem perceber nessa redação a estrutura que a gente conversou até hoje? No primeiro parágrafo, ele já cita aqui o que ele vai falar, do que ele vai tratar, e faz um recorte na história, já traz, mostrando pegando o tema e trazendo para a realidade que ele vai falar. Nesse segundo parágrafo, ele já fala os dados do IBGE para convencer, né, que é um argumento. O terceiro também tem um argumento, e por último, uma solução. É só isso. Primeiro parágrafo, a tese, o que você pensa a respeito disso, você vai defender. Segundo e terceiro, os argumentos, você vai colocar dados consistentes, comparações, dados históricos, e por último, você vai solucionar o problema. Então, tenham isso em mente, tá? Nessa competência 2 vai ser avaliado se você abordou o tema, ele já citou aqui, controle de dados e manipulação do usuário. Então, ele já abordou o tema completamente. A gente consegue perceber bem a introdução, desenvolvimento e conclusão, e tem vários pontos de repertório sociocultural. Ele citou aqui Getúlio Vargas, citou a Era Vargas, citou os dados do IBGE, então ele atendeu absolutamente bem a proposta da competência 2, tá? A gente vai ver direitinho isso. Então, vamos lá. Os critérios para correção do Enem. A competência 1 a gente já sabe, né, que é demonstrar o domínio da norma da escrita formal da língua portuguesa. Nisso, vocês vão ter que estudar muito ortografia, concordância nominal, verbal, acentuação, pontuação. Então, peguem, a gente vai ter aulas aqui, mas não se limitem a nossas aulas. Pesquisem mais, estudem mais, peguem gramáticas, vejam aulas no YouTube. Quanto mais vocês estudarem, melhor, tá? E a competência 2,
compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto argumentativo em prosa. Então, compreender a proposta, se você vai abordar o tema direitinho, né? Aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento, é o repertório sociocultural que a gente falou, que você vai ter que mostrar que você tem conhecimento de mundo, que você conhece um contexto histórico sobre aquilo. Por exemplo, se a gente fosse falar sobre escravidão hoje, você ia retomar lá a parte de trazer os escravos para cá da África. Se a gente fosse falar de ditadura, você poderia retomar a Era Vargas. Então, contexto histórico é isso, é você citar alguma parte na história que aconteceu a mesma coisa que você está querendo falar, você fazer uma comparação na história. Aí desenvolver o tema, né, se você aborda direitinho o tema que foi escolhido, dentro dos limites estruturais. O que ele quer dizer aqui? Se você faz a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que é o que é esperado num texto dissertativo argumentativo, tá bom? As outras competências estão aqui, a gente vai ver nas aulas seguintes, então a gente vai se ater só a essa competência 2, tá bom? Vamos lá. Na competência 2, a matriz de referência dela vai ter o nível 1, 2, 3, 4 e 5. No nível 1, o que eles percebem? Se você apresenta o assunto, lembrando que o nível 1 vale 40 pontos, o 2, 80, 3, 120, 4, 160, 5, 200 pontos, né? No nível 1, você tangencia o tema, você não aborda o tema direitinho. Domínio precário do texto dissertativo argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. Digamos que você conta uma história no seu texto, então já perde ponto, já fica nessa, já se enquadra nessa daqui. O nível 2, cópia de trechos do texto motivador. Gente, não copie nada do texto motivador, senão você vai ganhar só 80 pontos. O texto é para você se inspirar, para você tirar alguma dúvida em relação ao assunto. O máximo que você pode fazer é marcar algumas palavras para você utilizar, mas não copie nada, senão você não vai passar desse nível aqui, tá? Nível 3, argumentação previsível, domínio mediano do texto dissertativo argumentativo. Se você não fizer os três, se você não colocar introdução, desenvolvimento e conclusão, você também vai ficar entre o nível 1 e 2. Para chegar no nível 3, você tem no mínimo que fazer essas três coisas, tá? Aí, nesse nível aqui, o que ele está dizendo? Que você coloca o seu texto, ele tem argumentação previsível, ele não tem informações novas, ele não tem uma novidade, ele fica no senso comum. Então, é importante que vocês pesquisem, que vocês tragam dados, que vocês tragam coisas a mais no texto de vocês para ele ultrapassar esse nível 3. Aí, para vocês verem como é essa competência, se a gente pensar bem, é uma das mais fáceis. O que você precisa fazer? Fazer uma citação, colocar um contexto histórico. Se você colocar um contexto histórico, a sua nota já vem para essa. Ó. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente. Então, se você colocou um contexto histórico, se você colocou um dado estatístico, se você colocou um repertório sociocultural, a sua nota já vem para 160. Por isso que é tão importante, por isso que a gente fala tanto para vocês fazerem isso. Daí, lembrando, né, que tem que ter a abordagem completa do tema e a estrutura completa do texto. Para conseguir a competência 5, você tem que ter argumentação consistente, você tem que citar um repertório cultural legitimado, né, que seja um contexto histórico, que seja um dado estatístico reconhecido, ou então a citação de alguém que entenda do assunto. E você tem que ser produtivo, a partir de um repertório sociocultural produtivo. O que significa isso? Que a sua redação inteira está relacionada com o que você citou. Você não fez uma citação só e deixou lá. Você regula essa citação depois, ela faz parte do seu texto, ela está relacionada com tudo que você está colocando no seu texto. Nesse caso aqui, seria bom vocês colocarem a citação e retomarem lá na conclusão, ou um pouco mais na frente, retomar algum aspecto do que você colocou antes, seja da citação, seja do contexto histórico ou dado estatístico, tá bom? Aí a gente consegue fechar nos 200 pontos. Lembrando
também que tem que citar o tema completo e tem que fazer a estrutura direitinho, introdução, conclusão e desenvolvimento, né? Então, qual é o nosso objetivo nessa competência? O que vocês têm que focar? Abordar o tema, colocar todas as palavras que tem lá no tema da redação, fazer a estrutura direitinho, né, introdução, desenvolvimento e conclusão, e o repertório sociocultural, fazer uma citação e retomar isso no parágrafo posterior, tá bom? Vou estar aqui marcando. Na 1, se você tangencia o tema ou bota outros tipos textuais. Na 2, você faz cópias do texto motivadores ou deixa de colocar alguma das partes da redação, você fica aqui. Argumentação previsível na 3, argumentação consistente, que é você citar um repertório sociocultural, você fazer alguma citação, algum dado estatístico já vem para 4, e aqui, repertório sociocultural produtivo, né, essa citação não está só jogada no seu texto, ela está em conjunto com o texto todo, e você tem um excelente domínio do texto dissertativo e argumentativo, né? Vamos lá. No nível 1, a gente vai pontuar também a questão de agenciar o tema, e se você coloca só um aglomerado de palavras, se você não articula o seu texto direito, também vai ficar nesse nível 1. No 2, você tem as 3 partes do texto, ou então, se você colocar só 2, fica nesse nível, né? Vamos dizer que você esqueceu de fazer a conclusão, você vai ficar só com 80 pontos. E se tiver muito cópia do texto motivador, também. Então, não copie, por favor. Conclusão finalizada por frase incompleta também fica no nível 2, não coube. Aí você parou lá a sua frase pela metade. Aí você só consegue 80 pontos nessa competência. Daí é a mesma coisa que eu mostrei para vocês, né? As 3 partes do texto, ou só 2, fica no nível 2. Nível 3, você tem a abordagem completa do tema, 3 partes do texto, introdução, desenvolvimento e conclusão. E você tem um repertório baseado nos textos motivacionais, você só citou coisas que já tinham lá na redação, então a sua nota fica em 120. Para a sua nota ficar em 160, tem que ter um repertório legitimado e pertinente ao tema. Se você fizer uma citação nada a ver com o texto, não vai vir para essa pontuação, tem que ter a ver com o tema, tá? Tem que ter a ver com o texto. Aí, só em você colocar o texto histórico, aquele capítulo lá, na Era Vargas, ali já vai, no primeiro parágrafo, ele já conseguiu os 160 pontos aqui. Aí a gente vai observar se ele retomou esse assunto da ditadura, da Era Vargas, no restante da redação, se ele articulou com o texto. Aí sim ele vai conseguir os 200 pontos, que é aqui, ó, a abordagem completa, as 3 partes do texto, e o repertório legitimado, que é de uma área do conhecimento específica, ou então de alguém que entende do assunto, ou de alguma das matérias da área do conhecimento, literatura, filosofia, direito, medicina, e com o uso produtivo, que ele retomou a informação depois, ele citou lá na frente, depois alguma coisa relacionada ao que ele tinha dito antes, tá bom? Eu me repeti muito nessa competência, porque eu quero que vocês absorvam bastante. Vou dar abordagem tema. Esse texto aqui é o texto sobre os dados, né, o controle de dados, que foi aquele texto que eu coloquei lá no início. Então, olha aqui o que ele está pedindo aqui. A partir da leitura dos textos motivacionais e com base nos conhecimentos construídos ao longo da formação, redige um texto dissertativo e argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema. Prestem bastante atenção nesse tema e utilizem todas as palavras que tem nele. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle da internet. Vocês viram que lá no primeiro parágrafo ele citou manipulação do comportamento do usuário, aí falou mais algumas coisas, aí lá na frente ele citou controle de dados da internet. Então ele abordou direitinho o tema todo, tá? Então essa parte aqui do tema vocês têm que abordar, vocês têm que falar sobre isso, todas as palavras que tem no pé. O que é o tema? É a frase temática, é o assunto que vocês falem, que vocês abordem o tema. Se você falar sobre outro assunto, aí vai dar fuga ao tema, que você sabe que pode ser nota, né? Texto dissertativo e argumentativo a gente já falou, que espera que vocês defendam o ponto de vista sobre um assunto, que você convença o leitor que a sua ideia é a melhor, e
no caso da competência do Enem, da redação do Enem, que você deu a solução para o problema, né? Então, aqui, de que a gente vai procurar? Se você atendeu ao tipo, se você não colocou outros textos, colocou poesia dentro, então colocou um texto narrativo, aí você perde ponto. Então, não façam isso. Repertório, a gente já conversou sobre isso, né? Que é quando você cita provas concretas, argumentos consistentes, ó, exemplos, fatos relacionados ao tema, argumento de autoridade, uma citação de alguém que entende do assunto, que vocês saiam do senso comum, vocês saiam do que as pessoas falam no geral, tá? Vocês tragam informações a mais, informações extras, é o texto com informatividade. Tipos de repertório. Se tiver com muitas cópias do texto motivador, você só copiou o que tinha no texto motivador. Sua nota vai baixa, vai ficar só 80 pontos. Baseado no texto motivadores, né? Que você modificou alguma coisinha, mas só colocou o que tinha lá. Repertório não legitimado é que tem informações e sem respaldo da área do conhecimento. Por exemplo, minha vizinha disse que. Sua vizinha não entende do assunto. Então, tem um repertório, tem ação, mas não é legitimado. Não tem um respaldo da área do conhecimento, não tem um respaldo científico, tá? Legitimado é quando você tem um respaldo, você tem informações, fatos, com um respaldo das áreas do conhecimento. Pode ser fatos, períodos históricos reconhecidos, conceitos e suas definições, informações, citações, referências à área do conhecimento, ou aos seus profissionais na sociologia, falar sobre sociólogos, filósofos, escritores, poetas, referências a estudo e pesquisa, entra aqui também, a personalidades e celebridades, e também referências aos meios de comunicação, só que usados como dados. Você pode citar alguma informação que você tenha visto no Facebook, em livros, em revistas, filmes também conta, tá, gente? Você pode usar filmes e livros, contanto que você cite e diga qual é o objeto que você está falando. Aqui, essa parte eu vou deixar para vocês verificarem, né, que é um quadrinho de tudo que eu falei aqui para vocês agora. Nosso objetivo é o nível 5, então, não pode ter cópia do texto motivador, não pode ser baseado nos textos motivadores, tem que ter um repertório legitimado e pertinente ao tema, não adianta você fazer uma citação que é sobre outro tema, não tem nada a ver com o que você está falando. Então, tem que ser pertinente ao tema, tem que ser, se a gente está falando sobre manipulação na internet, você tem que falar alguma coisa, algum dado estatístico relacionado a isso, né? No caso lá, ele citou a Era Vargas, que é uma ditadura, um controle de dados é uma ditadura, né? Então, ele fez esse link. E se o uso é produtivo, se você retoma essa citação em alguma parte do seu texto, se o seu texto tem a ver com o que você está citando, tá? Se você só não fez, pegou uma frase lá e jogou no seu texto só para conseguir a pontuação. Então, é isso aí que a gente quer conseguir, o nível 5. Exemplo. Nível 1. A internet hoje se tornou um grande meio de comunicação, tanto para trabalho, tanto para estudar, trouxe grandes benefícios, só que também perigosa para quem não souber usar, especialmente por crianças que têm que ter muito cuidado por causa de pornografias e pedofilias. Se vocês prestarem atenção, esse texto não está completo, ó. Ele fez 2 parágrafos só, vamos dizer que é uma introdução, desenvolvimento, falou só informações pessoais, só de coisas que ele conhece, que ele sabe, não citou nenhuma área de conhecimento, não trouxe nenhuma informação a mais, ficou nível 1. Um aglomerado de informações de palavras, né? Esse aqui que é o aglomerado de palavras, eu vou deixar lá para vocês verem. E o conhecimento de argumentos que a intervenção dos direitos humanos, coerente da língua portuguesa, fato no seu ponto de vista, são que só jogando palavras. Então, esse aí também fica no nível 1. Citação de outros tipos textuais, ó. Em uma tarde de domingo, enquanto assistia aos jogos do Campeonato Brasileiro, ele vai contar o que aconteceu na vida dele, então é um trecho narrativo, fica no nível 1 também, tá? Cópias dos textos motivadores. Se vocês copiarem, a gente não leva nem em consideração o que você copiou, tá? A gente risca lá e não serve. Então, perde ponto mesmo, tá? E esse daqui foi o exemplo que a gente viu no início, que é uma redação, essa redação foi redação nota 1000, nível 5, na competência 5. Se vocês prestarem atenção, ele cita aqui a Era Vargas, aí fala sobre Getúlio Vargas, fala sobre o regime totalitário, aí vai falando direitinho, ele retoma depois esse assunto lá na frente, ó. Depois eu vou deixar para vocês lerem com calma, para vocês verem que essa redação aí, ela traz tudo que a gente está pedindo, né?
Então, o que vocês têm que focar da competência 2? Abordar o tema bem direitinho, a estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, e fazer uma citação ou um contexto histórico e retomar esse assunto depois, que aí você consegue os 200 pontos nessa competência bem fácil, tá? Então, foque nisso que eu estou dizendo. Eu vou deixar esses slides para vocês olharem direitinho, né? Para lerem as redações, para vocês verem direitinho os exemplos, vocês saberem o que fazer para essa competência. Estudem muito, peguem vários assuntos diferentes, porque vocês sabem qual é o assunto que vai cair no Enem, né? Então, assuntos diferentes, leiam jornais, baixem o aplicativo do Diário do Nordeste, do Jornal o Povo, leiam, assistam na internet resumos de assuntos do dia, de assuntos comentados, procurem informações sobre todos os tipos de assuntos. Seria bom separarem uma matéria, um caderninho, só para vocês tomarem nota sobre os assuntos que poderiam cair, tá bom? Então, obrigada, tenham uma boa semana. Beijinho, gente. Tchau. Deixa eu tirar aqui.